Lucas 7. A partir do verso 18. Nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de vocês o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. Uma citação de Malaquias 3, verso 1. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. E Jesus continuou: a que, pois, compararei as pessoas dessa geração? A que são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, não comendo nem bebendo vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre expectativa e realidade. Por isso que há um cuidado e uma preocupação muito grande quando a gente se propõe a falar de Jesus. De qual Jesus nós podemos falar às pessoas? Porque nós podemos nutrir no coração delas expectativas que não se justificam, que não estejam fundamentadas na palavra de Deus e que não fazem parte do propósito e dos planos de Deus. Podemos induzi-las, podemos seduzi-las, podemos enganá-las. Nós podemos falar de um Cristo que não existe, biblicamente falando. Podemos falar de um outro evangelho que não é o evangelho centralizado em Cristo, na sua pessoa e na sua obra. Não são poucos os crentes que têm se desiludido com a caminhada cristã. Não são poucos aqueles que têm se afastado da igreja porque se sentiram lesados por ela, enganados por ela. Lhes prometeram o céu aqui na terra, mas o céu não veio do jeito que eles imaginavam, e eles então se sentiram enganados, ludibriados, e por aí vai. E no final das contas, a culpa acaba sendo das pessoas que não creram suficientemente, que não acreditaram suficientemente. Afinal de contas, Deus pode, mas você não crê. Então Deus está limitado à nossa fé e só é capaz de nos dar na proporção da mesma. E nós então enveredamos pelo caminho da barganha e por aí vai. Este texto, ele é muito interessante porque João Batista ele está passando um momento difícil na sua vida.
João Batista está enfrentando um momento delicado, ele está preso, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado, ele vai ser decapitado. E João Batista é aquele que falou a respeito de Cristo e falou coisas muito bonitas a respeito de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas a mensagem de João não ficou centralizada apenas na redenção. Ele misturou as duas coisas, redenção e juízo, como que uma vindo logo em seguida a outra. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto, ele vai cortar e vai lançar no fogo. Então João Batista, ele fala de uma redenção, mas ele diz, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e vai batizá-los também com fogo. E fogo, na perspectiva de João, é julgamento. É juízo de Deus, é Deus tratando com os inimigos do seu povo, é Deus retribuindo a cada um segundo as suas obras. Então João fala, e ele crê que Deus é realmente esse Deus que salva, esse Deus que perdoa pecados, esse Deus que muda a vida das pessoas. Mas João, ele está vivendo um momento delicado, está faltando algo, o juízo. Está faltando algo, o julgamento. Cadê? Cadê o fogo? Cadê o juízo? Então é muito interessante nós lermos esse texto nesta ótica, não é? Talvez João pudesse se perguntar, por que eu ainda estou preso? Por que eu estou sendo julgado por esses homens ímpios que não temem a Deus? Cadê a justiça divina? Talvez João estivesse confuso sobre a omissão do juízo nos ensinamentos de Jesus. E ele começa então a pensar, será que eu me equivoquei? Será que as minhas expectativas estavam infundadas? Será que de fato ele é aquele a quem o Antigo Testamento havia falado? E ele então vai tirar suas dúvidas e manda mensageiros até Jesus. Muito interessante isso, não é? E Lucas, então, está aqui nos convidando a olhar para o ministério de João e de Jesus. Essa dupla aqui, JJ, não é? A fim de chamar a nossa atenção para o fato de que João, ele não deveria ser desvalorizado pelo fato de ele estar enfrentando as coisas que estavam enfrentando. E Jesus, então, aproveita para trazer ensinamentos preciosos, não só a respeito de João, mas a respeito de si mesmo. Irmãos, eu quero pensar sobre o Messias que nós esperamos. As expectativas que temos a respeito de Cristo. As expectativas que temos a respeito da sua obra. Mas nós precisamos entender que esse Cristo, ele vai agir diferente do que às vezes nós esperamos. Esse Cristo que às vezes vai nos frustrar. Esse Cristo que vai nos decepcionar. Esse Cristo que não vai cumprir um protocolo da igreja, a agenda da igreja, as intenções que nós às vezes nutrimos no coração, de achar que Deus tem que fazer do meu jeito, da minha maneira e assim por diante. João tinha expectativas a respeito do Messias, mas ele ficou meio que decepcionado, porque o que ele achava que iria acontecer não aconteceu, pelo menos no tempo dele. O juízo vai vir, mas João precisava entender que na perspectiva escatológica, nós somos como aqueles que olham de longe e a gente vê ao fundo uma grande montanha e a gente pensa que é uma coisa só, a redenção e o juízo de Deus. Mas à medida que a gente vai se aproximando, a gente vai tendo uma visão mais clara e a gente vai percebendo que por trás daquela existe uma outra montanha. João não compreendeu assim. Ele viu as duas coisas como sendo simultâneas. Graça e juízo. Por isso que quando Jesus ele lê na sinagoga o texto de Isaías 61, Jesus ele para intencionalmente e propagar o ano aceitável do Senhor. Você pode conferir em Lucas capítulo 4. Mas ele não diz, e o dia da vingança. Porque a primeira vinda de Cristo não é para julgar, para a salvação. Estamos no período da graça.
estamos no período em que Deus está chamando as pessoas ao arrependimento, até que chegue o dia do acerto de contas, do julgamento final, e aí não tem escapatórias. Vejamos então, Jesus é o Messias esperado que age diferente do que nós esperamos. Quais as suas expectativas a respeito de Cristo? Não mais teremos sofrimento, não mais teremos enfermidades, não mais teremos dificuldades, o dinheiro nunca vai faltar, porque agora eu sou um crente no Senhor Jesus, vou realmente ir de vento em popa, de promoção em promoção, a vida cada vez melhor, é assim. Essa expectativa que nós às vezes temos, é o que nós esperamos a respeito de Cristo. O texto vai nos convidar a pensar a respeito de algumas coisas. A primeira está aí do verso 18 a 20. Nós temos um homem que está em busca de confirmação. É de fato o Cristo ou não? Ele está frustrado. Havia uma expectativa, mas a realidade se apresenta de maneira diferente. Será que João se decepcionou porque o ministério de libertação e boas novas de Jesus aos pobres ficou aquém da sua expectativa? Cadê o fogo? Cadê o juízo? Ele diz que o machado já está posto na raiz das árvores. Todas estas coisas, diz o texto, foram relatadas a João pelos discípulos, os milagres, os ensinos de Jesus. Eles levam até João dizendo, olha, ele está fazendo, ele está operando, ele está realizando um monte de coisa. E João diz, tá, mas o que mais? Não, mas ele não está falando ainda do fogo, não. O fogo não caiu, não. Eu estou vendo gente sendo curada, o povo sendo restaurado, e uma multidão indo atrás dele. Tá, legal, ok, ele é o cara do momento mesmo. Convém que ele cresça e que eu diminua, mas e o juízo? Não, por enquanto nada, está tudo certo. Os Herodes estão governando, não é? Os discípulos estão se multiplicando, a vida está seguindo o seu fluxo normal, mas não é possível. Gente, não pode, eu estou na cadeia e ele não toma providência, o que está acontecendo? Os poderosos milagres que Jesus estava realizando e também a sua pregação chegam ao conhecimento de João. Mas ele então fica questionando, é de fato o Messias ou será que a gente tem que esperar outro? Ele então vai mandar perguntar a respeito disso. Veja, irmãos, o que levou João Batista a duvidar da veracidade da pessoa de Jesus como enviado de Deus? Presta atenção. O que nos leva às vezes a duvidar da pessoa de Deus, do caráter de Deus e do amor de Deus? João, ele está vivendo um momento delicado na vida. Ele está passando por uma provação, ele está preso. E brevemente ele haveria de ser julgado, a sua cabeça haveria de ser decepada. O cumprimento dessas profecias deveria demonstrar para João Batista que os sinais da prometida era da salvação, eles já estavam presentes, mas João não estava compreendendo bem quais eram esses sinais. Ele esperava o Messias Salvador, sim. Mas estava faltando algo. A fé de João deveria ser fortalecida, irmãos. É um homem cheio do Espírito Santo que está enfrentando um momento difícil na sua vida. E ele começa a questionar algumas coisas. E ao que parece, a preocupação de João se agravou pelo fato de ele estar na prisão. Cadê o amor de Deus? Cadê Deus? Me abandonou, subjugado, preso, impossibilitado. Teria sua fé naufragado diante da realidade da prisão. Teria sua fé naufragado diante da realidade da dor, da perseguição, dos maus tratos. O que havia acontecido? Teria sua paciência se esgotado diante da não manifestação do juízo de Deus contra os pecadores? Eu já ouvi irmãos que se afastaram da fé por causa da presença da maldade no mundo. Por que Deus não resolve o problema do mal no mundo? Não é possível. Se ele é amor, se ele é bom, se ele é justo, por que há tanta maldade no mundo, tanta corrupção no mundo, tanta perseguição no mundo? Por que esse Deus não faz nada? Teria sua paciência se esgotado diante da não manifestação do juízo de Deus, quando a gente fica com a sensação de que os maus estão se multiplicando, pelo menos no poder. A igreja avança, mas os que estão no poder, eles também têm aumentado. Os ímpios que governam têm se multiplicado. O
Provérbios diz que quando se multiplicam os justos, o povo se alegra, mas quando domina o perverso, o povo geme, o povo suspira. Então, irmãos, ele está confuso. As circunstâncias da sua vida estavam levando a pensar a respeito de algumas coisas estranhas. Nós precisamos tomar cuidado com determinados momentos da nossa vida, momentos em que nós podemos lidar com situações adversas, situações angustiantes, e são aqueles momentos tentadores para a gente olhar e pensar, cadê Deus? E eu que achava que Ele viria a meu favor, e eu que achava que Ele haveria de me defender, e eu que achava que Ele haveria de me livrar dessa situação. Não aconteceu. Não é possível. Por que Ele permitiu isso? Por que Ele permitiu o aborto? Por que Ele permitiu que esse menino viesse com esta limitação? Por que Ele não fez nada? Por que Ele não interveio? Por que Ele permitiu que eu fosse abandonado, jogado numa lata de lixo? Por que Ele permitiu esse acidente? Por que Ele permitiu esse desemprego? Irmãos, são tantas coisas que a gente pode pensar quando a gente está passando um dia mal. João está preso, ele tinha expectativas sobre a manifestação do juízo de Deus, não aconteceu, e ele não haveria de ver o fogo, porque ele haveria de morrer. Cedo demais. Alguém com 30 e poucos anos, né? Então veja vocês como que João está em busca dessa confirmação. Deus tem que provar que Ele é Deus. Eu só vou acreditar se Ele fizer, se Ele resolver, se o problema sumir, se a cura chegar, e se o emprego vier, se a promoção acontecer, e por aí vai. Mas João não experimentou isso, e Jesus diz que entre os nascidos de mulher ninguém foi maior do que ele. Então, irmãos, em busca de uma confirmação, havia uma confusão em João entre expectativa e realidade. Uma segunda coisa que o texto nos ensina é a respeito deste reino de compaixão e de misericórdia, não de juízo, não de condenação. Então, a sensação que nós temos é que quando chegam os mensageiros de João, Jesus então começa a curar pessoas, mas não é isso que acontece. Jesus já tinha feito, Jesus estava curando, e ele então apresenta às pessoas qual é a natureza, qual é a essência, qual é o DNA do seu reino. Então, olha, o texto diz assim no verso 21, naquela mesma hora Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Então, que sinaliza que Jesus talvez ressuscitou muito mais pessoas do que apenas os 3 que temos, né, na Bíblia. E aos pobres está sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então veja, irmãos, que Jesus chamou a atenção aqui para as obras de misericórdia que ele estava ali realizando, e enviou mensageiros a João com palavras que evocam passagens do Antigo Testamento. Se você conferir na sua Bíblia, estas citações que Jesus está fazendo aqui, elas estão presentes em Isaías 26, 19, Isaías 29, verso 18, 19, Isaías 35, verso 5, 6, Isaías 61. Jesus está citando textos do Antigo Testamento a fim de mostrar para João, eu sou o Messias, João. Eu sou o prometido, eu sou aquele em que os profetas haviam falado. Agora o que faltou a vocês é entender qual que seria a natureza, a essência da manifestação do Messias. Ele viria com todo o poder. Mas a pergunta é, que poder? Essa é a pergunta. Que poder? Poder político? Poder para exterminar os Césares? O Herodes? Era este o poder que era guardado, mas ele diz, vocês não entenderam a natureza do poder. O Messias viria com todo o poder espiritual. Espiritual. Por isso que Jesus está dizendo aqui que pessoas que do ponto de vista clínico, médico, não podiam fazer nada, mas foram curados, foram ressuscitados. Os cegos veem, os coxos andam,
os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Tudo isso, irmãos, cumprindo aqui, é o cumprimento das expectativas dos profetas pela vinda do Senhor. Está lá nas Escrituras. Vocês podem conferir Isaías 35, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, diz a palavra do Senhor. Vamos ler. Vamos lá, Isaías 35. Isaías 35, 5, 6. Diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. A felicidade da Sião futura, essa perspectiva escatológica do Messias. Mas aí, no texto de Isaías 61, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, Jesus para aqui. Mas João seguiu. E o dia da vingança. Então João está dizendo, é salvação, mas ela vai vir seguida do quê? De julgamento. Então estavam lá as evidências, as marcas indeléveis, confirmatórias da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E aí ele conclui então mostrando, vai lá e diga a João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Eu sou de fato o Messias. Eu sou de fato o prometido para Israel. Aí ele diz, bem-aventurado é aquele que não tropeça por minha causa. A ideia aqui, irmãos, é a incapacidade de compreender a missão nos aspectos que não se conformam às preconcepções de João. Por que nós nos decepcionamos com Deus? O problema não está em Deus. O problema está nas nossas expectativas a respeito dele. Ele não prometeu que ia curar todo mundo, não prometeu que ia salvar todo mundo. É irresponsabilidade do pregador falar isso. Nós oramos, nós intercedemos, nós pedimos a bênção, nós pedimos pela intervenção de Deus, nós pedimos pelo milagre de Deus, mas em nome de Jesus, a menos que seja uma coisa assim pela qual a gente realmente não consegue se esquivar, que a gente entende que seja realmente algo assim claro demais, eu acho que ainda assim a gente vai desconfiar do nosso coração. Porque quando a gente ora, apenas ora e Deus faz o milagre, ponto. Mas uma coisa quando eu chego e digo, eis que Deus está tirando essa enfermidade. Eu estou vendo tumor saindo. Aí vem a morte. E eu te pergunto, o que Deus teve a ver com isso? Nada. Deus não tem compromisso com a minha insanidade. Deus não tem compromisso com a minha doideira. Deus não tem compromisso com a minha loucura. Deus não tem compromisso com a minha falta de responsabilidade, irmãos. Por isso, quando a gente ora, a gente descansa. Deus é Deus, Ele é Senhor. E ninguém vai achar que foi a oração do pastor. A igreja orou, irmão. E pronto, para que fique claro que é Deus, não é homens, se tiver de acontecer. Então, cuidado. A gente às vezes se decepciona, não é por causa de Deus, é por causa de expectativas que encontraram lugar no nosso coração e nós confiamos no falso profeta, no falso mestre, nos irresponsáveis e Deus paga a conta. João,
eu sou o Messias, mas você precisava entender que era apenas a questão de tempo, o juízo não é agora. A primeira manifestação do Messias não é para trazer condenação, não é para trazer julgamento, é para trazer salvação, é para a gente anunciar: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, voltem-se para Deus. É esse tempo, João. Ah, mas e o juízo? O juízo vai chegar. Não agora. Não ainda. Agora é o tempo da celebração. É as boas novas da salvação. Um reino de compaixão e misericórdia. Não um reino de juízo. Porque o Filho do Homem não veio para julgar as pessoas nesse primeiro momento, mas para salvá-las. Por isso que o Evangelho é a boa nova. Arrependei-vos e crede no Evangelho, diz a Escritura. Abandonemos os nossos pecados, nos voltemos para Deus em arrependimento e fé. Tem um pregador, não sei se é batista, faleceu recentemente, 50 e poucos anos. Oh, meu Deus, qual é o nome daquele homem? Vold, esse aí. E ele diz o seguinte, que o Evangelho exige duas coisas. Somente duas coisas o Evangelho exige: fé e arrependimento. As únicas coisas que o Evangelho exige do ser humano: que ele creia e que ele se arrependa. Aí nós, legalistas, pensamos assim: mas cadê a obediência? Ele diz: o Evangelho não exige obediência. Ele produz obediência. É diferente. Ele exige arrependimento e fé. Mas ele produz no coração de nós um desejo de viver para a glória de Deus. De viver para adorar a Deus. Então ele não exige obediência porque ninguém é capaz. Só Cristo foi capaz. Então ele exige de nós arrependimento e fé. Mas ele não produz crentes indiferentes. Crentes que amam o pecado. Crentes que relativizam o pecado. Crentes que não choram mais pelo pecado. Ele exige arrependimento e fé, mas ele produz no coração um desejo de viver para a glória de Deus. Terceira coisa. Nós temos aqui algo muito bonito, está aí do verso 24 até o verso de número 30, que a Bíblia vai nos ensinar a respeito de algo muito belo. O maior entre os profetas e o menor no reino de Deus. Olha que coisa bonita, irmãos. No verso 21 a 23, temos um ministério de restauração e não de condenação. Dos versos 24 a 30, nós temos o maior entre os profetas e o menor no reino de Deus. Eu achei, isso aqui tocou meu coração, irmãos. Eu achei muito extraordinário o que Jesus está dizendo. Vamos ao texto. Diz assim, verso 24. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana, um caniço sem valor nenhum? Alguém irrelevante? É isso que vocês foram ver no deserto? Não. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio diante de vocês o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de vocês. Malaquias 3, verso 1. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Gente, quem é os nascidos de mulher? Vamos olhar para trás, quanta gente boa há na história da igreja. Temos Abraão, temos Jacó, temos Moisés, temos Sansão, temos Jefité, temos Davi, temos Isaías, temos Jeremias, tanta gente, temos o Elias, temos o Eliseu, mas Jesus diz: ninguém foi maior do que João Batista.
Agora é muito extraordinário o que Jesus está ensinando aqui. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo dizer o seguinte: vamos olhar para trás. Vamos olhar para todos aqueles que viveram antes do nascimento e da encarnação de Cristo. Aqueles que profetizaram, aqueles que anunciaram a vinda de Jesus. E Jesus está enaltecendo João aqui como o maior dos homens, a fim de mostrar para eles a realidade agora. Entre aqueles que viveram antes, João é o maior. Eles viveram na expectativa do Messias, na manifestação do Messias. João pertence a uma era que estava chegando ao fim e que o reino de Deus estava sendo introduzido. Sendo assim, ele está dizendo que o menor no reino é maior do que João. Sabe por quê? Porque os que estão em Cristo não estão vivendo a promessa ou pela promessa, mas estão vivendo a realidade. É isso que está acontecendo. A realidade do reino. João, entre os que profetizaram sobre o reino, é o maior, mas aqueles que estão vivendo a realidade do reino são os privilegiados. Irmãos, a gente não se dá conta disso. A gente acha que ser crente é uma coisa qualquer. A gente acha que a conversão é uma coisa qualquer. A gente acha que a membresia da igreja é uma questão simples. Mas a gente precisa entender que nós somos altamente privilegiados. Jesus está dizendo: o menor no reino é maior do que João, porque estão vivendo a realidade da era da salvação. Não estão vivendo as promessas, estão vivendo a realidade. Pelo fato de estarem vivendo a realidade, nós somos maiores do que João Batista. É apenas isso que Jesus está dizendo. Os anteriores a João vivendo de promessa, mas os que estão agora em Cristo estão vivendo a realidade da promessa. Nós não olhamos para frente como os nossos irmãos do passado, nós olhamos para trás, para a pessoa e obra de Jesus. Que coisa extraordinária, irmãos. Que coisa maravilhosa. O menor, ou o maior entre os profetas, e o menor no reino de Deus, porque nós vivemos a realidade das promessas, das profecias. Que privilégio, Jesus está dizendo. Que honra. Quanta devoção isso não deveria produzir no nosso coração. O Messias veio, o Messias chegou. Louvado seja Deus. Para terminar, está aí do verso 31 a 35, uma geração insatisfeita com Deus. A geração dos insatisfeitos. A geração dos que não gostam de nada. A geração daqueles que tudo que se serve não comem nada. Tem cuscuz? Não quero. Não gosto. Tem brócolis? Também não gosto de brócolis. Tem salada de fruta? Não gosto. Tem pernil no forno? Não como carne de porco. Tem filé mignon? Detesto. Prefiro colchão duro. Tem picanha? Não gosto de jeito nenhum, muita gordura. Frango com quiabo? Deus me livre. Costelinha de porco frita com polenta? Misericórdia. Irmãos, nada do que é oferecido eles gostam. Veio João Batista pregando no deserto, não usava roupa de grife, não morava nos melhores bairros da cidade, vivia no deserto, sujeito doido, uma roupa estranha, uma alimentação esquisita, gafanhoto e mel silvestre. Eu quero ainda em Israel, antes de partir para a eternidade, e tentar comer gafanhoto e mel silvestre, ver se eles andam estranhos, para sentir o gosto do gafanhoto e do mel silvestre. Aí as pessoas olharam e disseram: não é possível, esse cara é doido, perturbado. Olha o jeitão dele. Olha a roupa do cara. Esse homem não é crente, não, gente. Não é possível. Olha o jeito desse cara andar. Olha o que ele come. É coisas exóticas demais. Um cara estranho, de hábitos estranhos. Não serve para nós. Está muito fora do padrão. Está muito fora do protocolo.
Aí Jesus continua dizendo, verso 31, e continuou: a que, pois, eu vou comparar as pessoas desta geração? A que são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros. Tem nada bom para vocês, rapaz? Nada serve, nada agrada, nada que faz está bom. Reclama de tudo, questiona tudo, lamenta por tudo. Nada do que é feito serve ou presta. Uma geração difícil de ser agradada, disse Jesus Cristo. Veio João Batista, homem de Deus, pregando o evangelho, anunciando o santo evangelho. E as pessoas disseram: tocamos flauta, vocês não dançam. Entoamos lamentações, vocês também não choram. Veio João, não comendo, nem bebendo vinho, e vocês dizem: é um endemoniado. Um cara para viver do jeito que ele vivia, andar onde ele andava e comer o que ele comia, vestir essas coisas estranhas e ter uma alimentação esquisita, não pode ser. Não é crente não, irmão. Não é crente não. Crente não usa esse tipo de roupa não. Crente não usa esse tipo de cabelo não. Crente não come essas coisas esquisitas aí não, cara. E o irmão estranho. Pensa no irmão estranho. Chegou com aquele coturno esquisito, cabelo black power, um calor danado, o sujeito estava de um casacão. Imagina os irmãos, Jesus amado, que objeto estranho é esse? É um OVNI. Irmão, mas não é assim? Cabelo, metade azul, metade verde. A gente não fica assim... Não é estranho, irmãos. A gente diz: meu Deus, o evangelho é capaz de produzir um negócio desse? De todo o coração aqui, a gente fica aqui, ó. Não tem lógica, rapaz. É muito estranho. Aí vem Jesus e diz assim: tudo bem, vocês não gostaram de João, ele é esquisito mesmo. Aí vem o Filho do Homem. Jesus, seguinte, jantar lá em casa, viu? Que horas? 16 horas, estarei lá. O senhor toma água com gás? Não, um pouquinho de vinho. Misericórdia. O cara bebe vinho, o cara não perde uma refeição, come de tudo que oferece, não é? Está no meio de publicanos e pecadores, é gente sendo salva, é gente entrando no reino de Deus, e as pessoas disseram: é estranho também. Quais os defeitos dele? Os defeitos dele é que ele come demais. É um glutão. O problema dele é que ele é bebedor de vinho. O problema dele é que ele é amigo de umas pessoas que a gente não gosta. Dos publicanos e dos pecadores. Ah, gente, os publicanos e os pecadores dá pano para manga aqui, viu? Dá pano para manga. Ele é amigo dessa gente. Queridos, nada agradava aquelas pessoas. Jesus não se encaixava nos protocolos deles. João Batista também não. Os religiosos, os fariseus, não gostaram do jeito de João. Jesus Cristo veio, eles também não se encantaram com a forma de viver de Cristo, com as pessoas com as quais ele havia convivido. Uma geração de pessoas insatisfeitas. Veio o Filho do Homem, conforme Daniel 7, 13 e 14, sendo aplicado aqui ao ministério terreno de Cristo, incluindo talvez a sua crucificação. Um comentarista, no seu livro de teologia bíblica, ele diz o seguinte, me permita ler para vocês. Porque Jesus resumiu dizendo assim: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A sabedoria de Deus vira a sabedoria do mundo de cabeça para baixo. Jesus começa a exercer a autoridade escatológica do reino prevista em Daniel 7,13, vindo como um sofredor para servir e salvar os pecadores, a fim de que estes possam tornar-se súditos do seu reino e servi-lo. Jesus considera o seu cumprimento de Daniel 7
mas como uma aproximação do trono de Deus contrária a todas as expectativas. Uma aproximação que ocorre durante todo o seu ministério terreno, do que um acontecimento instantâneo, como talvez parece no caso de Daniel 7, e que acontece com um sofrimento ignominioso e não com uma investidura majestosa e gloriosa. Ele é simples demais e as pessoas com as quais ele convive não prestam. Não pode ser o meu Salvador. É simples demais e convive com gente simples demais. Com gente sem importância alguma. Irmãos, que coisa triste. E quando Jesus diz que a sabedoria é justificada por seus filhos, ou seja, por aqueles que reagiram positivamente, tanto à pregação de João, e não foram poucos, quanto também à pregação e ao ensino de Jesus. Todos os que vivem segundo os ensinamentos de João Batista e de Jesus provariam que o seu ensino estava certo e ambos eram verdadeiros. Irmãos, quantas vezes a gente se move para lá e para cá em busca, às vezes, da igreja perfeita, do pastor perfeito, dos ministérios perfeitos, da estrutura perfeita. E a gente, às vezes, não agradece pelo que a gente tem. Não louva pelo que a gente tem. E reclamamos do que a gente não tem. João Batista e Jesus, filho de Deus e o outro um enviado de Deus. Não faltou quem os criticasse, não faltou quem não se contentasse com o ministério de ambos. Eu deixo aqui 3 aplicações para a gente terminar. Primeiro, tenha uma percepção correta sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus. O ministério de Cristo consiste em anular os resultados de uma criação caída e restaurá-la ao relacionamento correto com Deus. João estava em busca de certeza sobre a pessoa de Jesus. E nós? Temos certeza sobre quem de fato Ele é e sobre aquilo que Ele fez? Você conhece a Cristo mesmo? Você tem conhecimento de Jesus mesmo? De todo o coração você pode dizer, eu conheço o pastor a Cristo. Eu tive uma experiência real com Ele. Eu não estou apenas falando de algo subjetivo. Ele vive em mim, eu vivo nele. Segunda coisa, valorize sua condição de crente no Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo a realidade da presença, da encarnação de Cristo. O ministério de Cristo, que coisa extraordinária. Em relação à era passada, Jesus disse que João foi o maior de todos. Contudo, ele foi capaz de dizer que o menor no reino de Deus é maior do que ele. Que coisa bonita, irmãos. Isso aqui consiste em conquistar a vitória definitiva sobre os maiores inimigos da humanidade. O pecado, Satanás e a morte. Jesus diz, eu sou o Messias, porque eu vim com poder sobre Satanás, sobre o pecado e sobre a morte. Eu sou aquele que tenho todo o poder. E para terminar, o mais importante do que a forma como morremos é a forma como nós vivemos. A gente às vezes conta muito sobre como as pessoas morrem. Mas eu não quero que fale sobre como eu vou morrer. Mas que as pessoas falem sobre como nós vivemos. Gente que amou a Deus. Gente que serviu a Deus. Gente de coração transformado pela graça de Deus. Que vida linda. Sofreu muito, pastor, é verdade, mas que vida graciosa. Que testemunho lindo. Que fé inabalável. Que devoção nos momentos mais sombrios da vida. Havia lugar para adoração, para o louvor. Passou por essa sem reclamar, um crente contente em Jesus, satisfeito com Jesus, vivendo para a glória de Jesus. Vamos orar, irmãos, e terminar.
Querido Deus, dá-nos a graça de viver com as expectativas reais sobre quem o Senhor é e sobre o que o Senhor fez. Fortalece a tua igreja para que ela possa viver calcada no Santo Evangelho, não com expectativas fictícias, que tem mais a ver com as questões enganosas do nosso coração. Então, Deus, que o Senhor possa realmente realinhar essas nossas expectativas e que, sobretudo, a nossa fé esteja alicerçada num Cristo que veio, que morreu pelos nossos pecados. Esse Cristo que teve e tem autoridade sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Os nossos pecados são perdoados. A morte não tem a palavra final, porque quem crê em Cristo não morrerá. Jamais, ele tem a vida eterna. Louvado seja o teu santo nome. Então dá-nos a graça, ó Deus, de vivermos cheios de alegria no coração por sermos crentes, convertidos pela tua graça, introduzidos na tua igreja, corpo visível do Senhor neste mundo. Fortalece a tua igreja, aviva a tua igreja, santifica a tua igreja, que em cada alma aqui possa haver temor, e que nós possamos viver para o seu inteiro agrado. O santo evangelho que exige apenas fé e arrependimento, mas esse santo evangelho que produz obediência. Pessoas que se dizem crentes, mas que não têm prazer em viver para a glória do teu santo nome, têm mais prazer no pecado, não são crentes, Senhor. Não nasceram de novo. Então a nossa oração é que aqueles que vão fazendo parte da tua igreja sejam de fato salvos, transformados. Oramos por uma igreja de gente salva. Oramos por uma igreja de gente convertida realmente. Oramos por uma igreja de gente que passou da morte para a vida. Oramos por uma igreja que crê de todo o coração na pessoa e na obra de Jesus Cristo, esse Cordeiro que é capaz de tirar o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em nome de quem nós oramos. Queridos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos e com toda a igreja de Jesus hoje e sempre. Amém e amém.